Como vocês estão? Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos começar um assunto que todo mundo ama de paixão. Apesar desse assunto ainda ser um paradigma para muitas pessoas, né? Todo mundo me ouvindo direitinho? Então, os meus colegas convidados hoje é a Débora, o César e a Rê. Se eles estiverem aí, me dão um oizinho, né, gente? Que eu chamo vocês para conversar um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso. Gente, quando a gente trata de sexualidade, é uma interrogação enorme, né? Porque nós viemos do gaúcho, né? Hoje é dia do gaúcho, ou seja, eu sou gaúcha. Oi, César, boa noite. Boa Tá me noite, ouvindo? alto e claro. Tudo bom, meus amores? Olá? Você me ouve? Sim, agora sim. Tudo Ó, bem? perfeito, tudo ótimo. Muito bem. Vamos lá, Débora, minha linda, Rê, vamos lá. Tô esperando o oizinho de vocês. Deixa eu ver aqui, a Débora chamou a gente. A Regina também Deixa eu acabou de aceitar. chamar. Ela disse um oi aqui, ó. Vamos lá, então, a Rê, e eu vou Oi, aceitando. Oi, Débora, boa tudo noite. bem? Boa Tudo e noite. vocês? Tudo bem? Olha, muito bem. Gente, aqui tá com muita chuva. Acho que a Rita. Oi, Oi, gente. Rê. Boa Oi, noite. Rê. Ai, Tudo bom? confesso que hoje eu estava ansiosa. Eu nunca fico ansiosa em live nenhuma, tá? Mas hoje eu tô achando tão gostoso esse assunto nosso. E eu tenho recebido umas perguntas. Eu fiz até um rascunho aqui para vocês me ajudarem a responder. Então, Bora todos lá. sejam muito bem-vindos. Eu estava falando bem na hora que o César entrou. Antes de tudo, eu quero dizer para os gaúchos, feliz Dia dos Gaúchos, né? Eu sou gaúcha. Né? Eu acho que sou a única gaúcha entre o quarteto, né? Eu sou de Santa Catarina, mas parabenizo os nossos vizinhos aí, gaúchos, o pessoal da bombacha, tchê, do chimarrão. É isso Chimarrão. aí. Então, feliz Dia do Gaúcho, né? Uhum. Gente, vamos lá então. Hoje nós temos vamos falar assim, hoje a gente vai fazer um debate. Eu adoro porque eu acho que vocês podem contribuir muito mais do que eu, né? Sobre essas questões que ainda são interrogações na cabeça da gente, né? Falar sobre sexualidade é algo tenebroso para muitas pessoas. E diga-se de passagem, muitas pessoas, inclusive, da minha idade ou mais, que era proibido dizer um bom dia, uma boa tarde, né? E a gente sabe que a mente só repete o que viveu e que muitas vezes a gente tem crenças, muitas vezes não, temos crenças, né, limitantes, e que também essas crenças refletem na nossa sexualidade. Então, boa noite a todos. Eu gostaria que vocês se apresentassem bem rapidinho para o pessoal, para a gente começar. Quem não segue vocês, para que conheçam, né, um pouquinho desses colegas maravilhosos. Bom, vou começar por mim, então, né? Já que ninguém fala aí, vamos lá. Meu nome é Débora, eu sou hipnoterapeuta, sou programadora mental, especialista em relacionamentos e finalizando aí uma especialização em relacionamentos abusivos também, né? E moro em Florianópolis e atendo online o Brasil inteiro com relação a essas questões aí. É Perfeito, isso. perfeito. Boa noite, então, pessoal. Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Né? Se pudesse, abraçava aqui. Então, eu sou Regina Soares, sou hipnoterapeuta, também trabalho com ressignificação de traumas
Trabalho há algum tempo também na área comportamental, né? Principalmente com relacionamentos, né? Iniciei atendendo famílias, né? E acabou virando vamos dizer assim, uma especialidade aí, né? Também trabalho com, né, além da hipnoterapia, né, com o coach e com a análise comportamental também. Atendo online também, moro em Brasília, estou em Brasília, né, por enquanto, sei que não por muito tempo, talvez mais perto aí de vocês, já tem alguém rindo ali que sabe que eu vou para perto, né? Então, por enquanto por aqui, né, mas atendendo até fora, se for preciso. Estou aqui. Gente, só um pouquinho. Será que sou eu que não estou ouvindo a Rê? Tá bem baixinho ou todo mundo Eu tá tô ouvindo ouvindo super direitinho? Sou bem. eu? Super bem. Eu ouvi super bem também. Muito bem. E agora chegou a vez do homem, né? O bendito fruto, né? Um único, É. um sortudo. Bom, meu nome é César Mello, eu sou hipnoterapeuta, mas eu não atuo como hipnoterapeuta, porque eu tenho uma outra profissão que consome todo o meu tempo. Eu sou tradutor e intérprete simultâneo e, enfim, não, meu trabalho como terapeuta é mais uma coisa de... Eu uso a terapia no meu trabalho como intérprete. Eu já interpretei muitos cursos voltados a essa área que nós vamos comentar hoje, que nós vamos falar hoje, e muitos cursos de relacionamento. E é uma área que realmente é fascinante, né? Você entender como que a mente, o poder que a mente tem, o efeito que as nossas percepções, os nossos pensamentos, as nossas ideias têm sobre o corpo, sobre o prazer. Então, é isso. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito bem. Gente, para quem não sabe, a gente vai fazer 4 encontros, tá? Eu, César, Débora e Rê, para falar sobre sexualidade, né? Então a gente vai conversar sobre esse fantástico tema, né, que a gente muitas vezes não se permite falar. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu quero compartilhar com vocês, meus colegas, que todo mundo se apavorou porque eu coloquei no meu feed a questão sexualidade com a palavra orgasmo, que é nossos 4 superpoderosos lá. E daí me veio uma interrogação enorme. Gente, vocês veem como existe um tabu muito forte em falar sobre sexualidade? Todo mundo assim, Tânia, uma pessoa tão centradinha, recatadinha, não sei o quê. Gente, vamos lá, né? Isso é vida e pertence aos nossos dias, certo? Pertence aos nossos dias, pertence para mim, pertence para o César, pertence para a Débora, pertence para a Rê, pertence para todo mundo. E me chamou muito a atenção. Então, vamos lá, meus especialistas maravilhosos. Gente, quem estiver ali na live, chama o pessoal. Tem um aviãozinho aí do lado, chama o pessoal. Se vocês quiserem já ir fazendo algumas perguntas, façam. É como eu recebi uma assim, ó. Minha amiga pediu se é normal termos múltiplos orgasmos. Eu adoro nessa coisa. Minha amiga perguntou se é normal ter múltiplos orgasmos. Vamos lá. Quem me ajuda a responder essa minha amiga aqui? Olha, eu queria falar um negocinho antes de alguém responder. Só um instantinho. Você falou sobre a questão do sexo ser um tabu, né? E do quanto as pessoas ainda têm dificuldade de conversar sobre isso. E há um tempo atrás eu li um negócio que eu achei fascinante, né? Tão óbvio, tão debaixo dos nossos narizes, mas a gente, né, parece que é vendado para algumas falas e alguns conceitos, né? Mas todo mundo veio de um ato sexual, né? Ninguém aqui nasceu, né, de um momento, né, assim, de tipo, parei ali, pensei, vup, nasci.
né? Ainda que seja né? Hoje a gente tem algumas possibilidades aí da FIV, né? Uma série de outras formas de nascer, né? Vamos dizer assim. Mas no quesito que eu tô querendo chegar é que, assim, todo mundo faz sexo ou fez sexo em algum momento da vida e se estamos vivos, nós viemos de um ato sexual, né? E por que a gente refuta isso de uma forma como se fosse algo, né, não natural, né? Como se fosse algo assim, tipo, meu Deus, como assim faz sexo? Como assim? Nossa, né? Que coisa mais recatada, igual você usou o termo, né? Que recatada. Como assim essa pessoa não pode falar de sexo, não pode falar de orgasmo, né? Não pode falar de... Vou deixar, César. Então, eu queria só começar a live trazendo essa percepção, porque, gente, a gente veio de um ato sexual. Então, por que a gente não pode falar disso, né? Diga, César. Eu costumo dizer que as coisas que são naturais, que são inerentes a todos os seres humanos, são as coisas que a gente mais cria tabu. Por exemplo, uma coisa simples, como, por exemplo, peidar, que é uma coisa que todo mundo faz. A gente cria um verdadeiro tabu em torno disso. As pessoas elas se sentem constrangidas quando elas precisam ir ao banheiro, seja para fazer o número 1 ou para fazer o número 2. A gente sente um pouco de vergonha, né? As pessoas sentem vergonha de precisar ir ao banheiro. Então, quer dizer, as coisas, tudo que é natural, que é inerente a todo ser humano, a gente gera um tabu em torno disso. As coisas que são externas, que são criadas, por exemplo, dinheiro, política, a gente fala livremente. Agora, necessidades fisiológicas, porque sexo é uma necessidade fisiológica. Transar é uma necessidade fisiológica. O seu corpo precisa de sexo tanto quanto ele precisa defecar, urinar, enfim. Então, assim, tomar a gente água, comer, tomar água, né? exatamente. É uma Então, necessidade biológica. A é gente uma vem necessidade. programado biologicamente para isso, né? Se não, Exatamente. é como dizer, todos nós viemos de um ato sexual, né? Senão nós não estaríamos aqui, né? E tem Então, muita hipocrisia, né? Porque até para Tânia, por exemplo, fazer propaganda dessa live usando a palavra orgasmo, ela sofre banimento. Eu digo que sofre porque o Guilherme Alves, que é um especialista em orgasmo, sofre muito isso. Sim. na verdade, E é uma e das aí coisas. Oi, desculpa, Débora. não, Só desculpa, mas aí, assim, ó, aí também vem um outro tabu, né? Que é interessante isso, né? Falar de sexo até um limite até você pode. Agora, se for falar do prazer no sexo, aí já complicou, entendeu? Se for falar do sexo como uma forma para procriar, estritamente para isso, ok, né? Agora, se for para falar do prazer que se tem vindo da relação sexual, do sexo, aí já virou tabu, aí não pode. Aí onde o orgasmo, né, vem com toda aquela... Como assim, né, falar de orgasmo? Mas aí é que eu acho bem interessante agora, começa a ficar o bate-papo bacana. Todas as crenças limitantes que recebemos na vida. E eu estava aqui refletindo, aguardando vocês. Gente, eu estava tentando lembrar de algo que eu pudesse falar na minha infância, na minha juventude, inclusive dessas coisas que nós comentamos, como pedir um banheiro emprestado. Você não pede, você não abre a boca, você não fala. Só faltava meu papai e minha mamãe falar assim, não respira e fica quieto. Então, falar é algo complicado. Se tornou algo proibido. Dizer que eu tenho vontade de falar, que eu tenho, que eu não quero, que eu quero, é algo proibido. Quem dirá, né, gente, falar sobre o prazer? É, Principalmente nós mulheres, que Sim. infelizmente, vocês sabem que como eu digo assim, as quarentonas para cima, né? Como tem tabus, porque hoje eu digo assim, hoje a juventude de hoje já vem, né? Com mais aberto, né? Hoje se fala muito, programas de televisão aberto. Hoje a gente pode conversar mais abertamente, né, sobre ter filhos, sobre sexualidade com os nossos filhos, né? Mas, gente,
hoje eu percebo assim que eu tenho recebido no consultório meninas que nunca sentiram prazer. E até eu anotei uma observação aqui de uma das meninas que me procurou com 27 anos de idade, 27 anos de idade, recém-casada, casada há 2, 3 anos de idade, e ela nunca tinha sentido prazer, não sabia o que era ter um orgasmo. E ela veio me procurar porque ela não sabia como falar isso pro marido dela. Jovenzinhos, recém-casados, porém há 8 anos juntos, tendo uma vida sexual ativa, uma menina muito bonita, uma menina, vamos dizer assim, com um canudo, com um diploma, que teria, né, uma abertura para conversar, não menosprezando quem não tem, mas a gente deduz que essa pessoa poderia falar abertamente, e ela veio me procurar. E aí? Como que eu vou falar pro meu esposo que eu nunca senti prazer? Tânia, e isso me remete também a um casal que eu atendi recentemente, que foi interessante, né? Ele falou para mim que eles se davam muito bem na cama. Eles estavam com um problema no relacionamento, né? Ela já não vinha mais querendo. E aí nós conversamos, ele falou que, nossa, que eles se davam muito bem, que inclusive assim, o forte deles era a química, que o sexo deles era fantástico, né? E o motivo dela querer se separar é porque ela não sentia prazer. Então, na relação sexual, entendeu? Ele era insuficiente, ele tinha ejaculação precoce. Ele tinha? A visão dele com relação ao sexo deles, da sintonia deles, tá? Ele veio relatando, ele relatou o seguinte, que eles tinham um sexo fantástico, que o que de melhor existia entre eles era a química sexual, tá? Na visão dele, na percepção na visão dele, tá? Ela queria se separar justamente porque ele não conseguia proporcionar prazer para ela, ele tinha ejaculação precoce, né? E ele ele também não procurava proporcionar prazer para ela de outras formas, através de sexo oral, toque ou qualquer coisa assim, entendeu? Ele era focado exclusivamente no prazer dele. Então, assim, para ele, ela era uma mulher muito bonita, né? Então, para ele, aquela relação sexual era extremamente prazerosa, uma delícia, maravilhosa. Para ele, aquele era o maior ponto de conexão deles. E para ela, era assim, era o ponto crucial, inclusive, para querer se separar. A insatisfação sexual. E aí, sabe o que isso me faz pensar? Gente, isso me faz pensar o quanto homens e mulheres, não importa, né, não se conhecem, né, e por não se conhecerem, nem se conhecerem sexualmente, né, principalmente, fazem criam um conceito de sexo, né, baseado na fala dos outros, na percepção dos outros, né, como o César até tinha comentado sobre o quanto a nossa visão ela é limitada por pornografia, né, limitada por coisas que são entregues aí externamente, né, o quanto as pessoas não sabem que podem procurar ajuda para isso, né, o quanto podem buscar profissionais que são capacitados para trabalhar e falar a respeito disso. E aí chega um homem, né, que diz isso, por exemplo, que está super satisfeito com o sexo. Qual é o nível de conhecimento dele com ele mesmo, sabe? De satisfação dele com ele mesmo, né? A ponto dele criar na cabeça dele uma conexão que não existia. Porque se existisse, essa não seria a queixa dela, né? E o quanto essa mulher também, muitas vezes, não fantasiou ali um orgasmo, uma satisfação ou alguma coisa para agradar esse parceiro, né? Para ficar nessa relação, porque dizem que é assim, né? Até o próprio, né, fingir o orgasmo, né? A própria simulação de uma satisfação que não existe. E aí, gente, eu não consigo pensar assim. E aí eu penso na linguagem silenciosa, sabe? Que na hora do sexo não é muito silenciosa, às vezes, né? Mas o quanto o nosso corpo... Mas não deveria ser, né? O nosso corpo, ele fala,
né? Então, por mais que uma mulher simule um orgasmo, ou que, né, um homem diga que, uau, tá incrível, o corpo tá falando. Tem contração? Não tem contração? Tem lubrificação? Não tem lubrificação? Né? Tem boca Tem o gelada? suor, tem o cheiro, tem, sabe? Tem a Tem saliva, arrepio? tem arrepio, porque não é possível. Onde que tá, né, essa conexão, onde é que está esse entendimento que ele não existe ali no aqui e agora? Ele está em que fantasia, né? Porque na minha cabeça eu penso isso. Talvez a cabeça, o corpo está ali, ok? E a cabeça? Tá onde? Né? Mas Aí, você. olha uma pergunta pra gente. Vocês gozam em quanto tempo, família? Né? Uai, tem tempo para gozar? Né? Fica essa pergunta aí também, né? Existe algo que estipula isso? Uai, depende. Eu acho que um orgasmo ele pode vir de um beijo, pode vir de um cheiro, né? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Imagina, a gente tem orgasmo dormindo, né? Sim, eu acho que nesse caso desse casal, o maior problema que a gente nota é comunicação, né? Porque certamente não havia comunicação. Para um cara achar que ele é o tipo o foda da história e ela achar que ele é o merda, tipo assim, realmente não estava rolando comunicação, né? E É. é Mas e o que, interessante. César, e o que limita essa mulher de não falar para essa pessoa, né? Sim, exatamente. Eu acho interessante isso, porque eu estava até conversando outro dia, né, sobre isso. Muitas vezes a gente, por uma questão de educação, principalmente como estava sendo comentado antes, né, sobre a questão dos tabus e tal, cara, grande parte, grande responsabilidade disso está nos nossos ensinamentos religiosos, que a gente aprendeu que sexo é pecado. Então, a partir do momento que a gente começa a descobrir o sexo, a gente descobre que o sexo é pecado. Aí a gente vai contra o nosso instinto, que é sentir prazer. O corpo ele sente prazer. O corpo, aliás, o corpo não é somente a área sexual, não é somente a área erógena, né? É o corpo inteiro. Quem já teve a oportunidade de fazer uma massagem tântrica, de receber uma massagem tântrica, sabe que você sente tesão, que você sente orgasmo na ponta do dedo do pé. Você não precisa necessariamente. Outra coisa que você sente muito prazer, que é uma coisa assim absurda. Por exemplo, para um homem, eu nunca tinha tido orgasmo seco. E com sexo, com a massagem tântrica, eu tive orgasmo seco, que é uma coisa absurda. Alguém perguntou antes se era normal ter orgasmo múltiplo. Provavelmente a pergunta era para uma mulher, porque geralmente se ouve falar em orgasmo múltiplo para mulher. E orgasmo múltiplo para homem? Orgasmo múltiplo para homem sem ejaculação. Eu já tive, através de massagem tântrica. É uma coisa absurda, porque você quer morrer, mas ao mesmo tempo você quer continuar vivo. Ai, ai, ai. É. Isso aí. Gente, E, e o como é importante a gente deixar bem claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo, vão assistir essa live depois, que vai ficar salva ali no Insta, vai pro canal, tudo. É poder falar. Falar, gente, eu gosto aqui, beija aqui, pega aqui, bota a mão aqui, pega aqui, faz isso Sim. aqui, pegou o cabelo assim, machuca, pega aqui. Isso vai. Sabe, as pessoas têm medo de falar. A gente tá tanto emaranhado de medo na nossa vida, é tanto medo de tudo, tá? Mas e se eu falar? Eu aqui fiquei navegando, Débora, enquanto você ficou contando essa história e tal, e eu fiquei imaginando quanto medo essa mulher tem de dizer. Dizer. não, no caso, essa mulher não, ela não tem medo de dizer não. Ela é uma mulher que ela já teve outras experiências sexuais na vida dela, né, antes do casamento. Justamente por isso, assim, ela tem essa consciência, né? Então ela não transferiu para ela o problema, ainda bem, né? E ela falou assim que ela já tinha tentado, sem ser grosseira, né? Mas indicar para ele todos os caminhos, né? Desafios. Ah, amor, vamos brincar de você me fazer ter orgasmo com sexo oral. E aí o cara não tinha o time, que é até o que a gente conversou, eu acho que numa outra live, né? O cara, ele acreditava que o sexo oral, por exemplo, era uma preliminar.
Então ele já chegava naquela, então você quer isso, então eu vou fazer, entendeu? E aí ela não conseguia, então, mas aí é você que não consegue, é você que, entendeu? E faltava muito a questão dele olhar para ela, né, para as necessidades dela. Então, assim, para ele estava muito centrado no prazer dele. Como para ele tinha o prazer e ela era bonita e tal, então, né? Era o ego Agora, dele, né? isso, exatamente. Agora, assim, ó, uma coisa que eu acho interessante, vocês estão falando muito, assim, do passado, da religião, das tradições, né? Mas o que me impressiona são os estudos, né, atuais falando que essas novas gerações, né, elas estão praticando menos sexo, né? Apesar de ter Triste. toda essa maior abertura hoje em dia, né? Estudos mostram que as novas gerações cada vez está diminuindo, através das décadas, né? A quantidade de relações sexuais que esses jovens vêm tendo, né? E isso por conta de rede social, né? Os homens por causa dos games, né? Os meninos viciados em games e quantas namoradas a gente vê, né, reclamando que vai na casa do namorado, vou passar o final de semana e o marido, o jovem, né, só quer saber de jogar, né? E outra coisa é a pornografia, né? Porque realmente a pornografia ela veio aí para detonar a questão sexual real, né? É uma Tomar ilusão. espaço, né? Oi? Tomar espaço, né? Na verdade, hoje, quantas pessoas deixam de ter uma relação presencial porque elas estão numa relação virtual, né? E quantas pessoas estão com seus parceiros dentro de casa, deitados na cama ali do lado, né? Mas estão sexualmente envolvidos com os corpos, né? Daquilo que está no virtual. E aí o César falou um negócio que eu achei muito interessante. Nós somos forjados no medo. Nós fomos sempre forjados no medo, né? Medo porque não pode ter prazer, medo porque o sexo é sujo, medo porque traz doença, medo porque, né? Medo, inclusive, do próprio orgasmo, porque a sensação de orgasmo, gente, ela leva a uma perda de controle de si mesmo. E a gente não gosta de perder controle de nada, né? A gente vive numa sociedade hoje extremamente controladora. Então, como assim, né, perder controle na hora do orgasmo? Então, o Osho fala muito isso, o quanto o orgasmo se assemelha a uma sensação de morte, né? A uma sensação de Uma pequena morte. descontrole, de vazio. Hã? É uma pequena Quem é morte. César? Exato, Pequena uma morte. pequena morte. E aí, Adoro morte. gente, o orgasmo está sendo controlado porque as pessoas têm medo de morrer, né? Tem medo de morrer de prazer, medo de morrer de satisfação, medo de morrer. Fala, César. Eu conheço uma menina Continua aí. que ela, eu conheço uma menina que ela tem dificuldade de gozar. E aí eu cheguei para ela, falei para ela bem assim: imagine que você está no topo de uma montanha gigante e alguém chega para você, alguém que você confia muito, chega para você e fala: salte, pode saltar porque quando você chegar lá embaixo vai ser a melhor sensação da sua vida. E aí você chega e a pessoa, para mostrar para você que é seguro, ela mesma salta primeiro. Ela salta de cabeça e ela simplesmente descreve a melhor sensação da vida dela. Então, se você confiar nesta pessoa, tudo que você tem que fazer é, na hora que você estiver prestes a gozar, porque o que acontecia? Ela me contou a história, né? Foi uma pessoa que eu tratei. Ela me contou a história. Ela disse que ela teve uma sensação de alguém tentar abusar dela. Então, todas as vezes que ela está tendo uma relação sexual com alguém, que ela está prestes a sentir prazer ou de gozar, ela se trava inteira. E ela não, simplesmente ela não se permite. Ela se trava inteira. Ela diz que ela fica totalmente rígida. Então, quer dizer, eu falei para ela, imagine que você está na beira de um precipício e tudo que você tem que fazer é confiar e saltar. Salte, pule. Ela não teve coragem de pular. A gente fez o processo, mas ela não teve coragem de pular. E eu falei para ela, no dia que você estiver pronta para poder fazer esse salto, né? Você vai.
ela não foi abusada, ela disse que ela não foi abusada, foi apenas uma sensação. E aí ela também não teve coragem de entrar no passado pelo processo de hipnose, porque ela disse que tem medo. Ou seja, eu tentei usar a metáfora para poder ver se ela conseguia, mas, gente, eu sinceramente eu não consigo entender como que alguém pode ter medo de gozar. É um negócio assim que não entra na Ah, minha mas aí cabeça. ela tem que ir pro Tantra, César, tem que ir pro Tantra, porque, Mas tem uma por exemplo, raiz uma das emocional coisas aí que o muito Tantra, forte nessa menina. sim, Certamente uma raiz ela, emocional. houve um trauma, né? Houve um Ela, Sim, com trauma aí. certeza, com certeza. E que ela tem tanto E, medo de acessar que ela não quis fazer a regressão, ela nega, né, não. que houve qualquer coisa. Não, na verdade ela não nega que houve. Ela disse que não houve. Ela disse que foi apenas uma. Agora, se realmente houve e ela está negando, eu não sei. Eu não posso. não, mas ela pode estar no Não, medo por qualquer é, outro motivo, né? E essa possibilidade de um quase abuso, né? Startou, engatilhou esse medo que se intensificou. E aí, por exemplo, uma das formas de trabalhar isso, pré-hipnose, por exemplo, é o próprio renascimento pela respiração. É o trabalho de respiração, é o trabalho com o Tantra, é o trabalho, né, com uma ressignificação também dos pontos, porque a gente armazena a memória pelo toque, né? Também. Então, dependendo da Sim, maneira, ela não sofreu um abuso, mas dependendo da maneira como ela tenha sido tocada, isso pode ter armazenado no corpo dela justamente esse gatilho, né, do medo. E aí ela não vai se jogar em lugar nenhum, ela não vai se jogar mentalmente do precipício, não vai jogar, né, no orgasmo, não vai jogar, muito provavelmente no Tantra também não vai ser de cara, vai ser aquela coisa que ela vai se perceber novos pontos, novas sensações, e à medida que ela for se sentindo segura, ela destravaria isso daí. Mas eu já vi muito disso também, muito mesmo. mas Muito, em vários processos. uma curiosidade, César, ela se travava assim, mesmo quando ela se masturbava ou só quando ela ela não se estava se relacionando masturba. com a... Não se Totalmente masturba. travado. Religiosa, religiosa, a família religiosa não permite, Aí. acha que é nojento, que é pecado, enfim. Uma pessoa Ali está a raiz, infeliz né? A que raiz emocional realmente. certamente está aí. Ela pode não ter sofrido um abuso físico, mas ela já sofreu um abuso mental, Emocional. emocional, né? Mental. Então, Quando eu digo que ela não sofreu é, abuso, eu me refiro quando... a esse episódio em particular que ela disse que achava que tinha sido abusada, mas não foi. Que foi uma Uhum. situação que ela estava em casa e alguém chegou em casa à noite, e aí ela achou que poderia ter sido abusada, mas não foi. Ela teve medo de ser abusada, mas ela não foi abusada. Então, quer dizer, nesse episódio ela não foi abusada, mas como você está dizendo, o fato dela ter crescido numa esfera religiosa, não tem como ela ter sofrido abusos, né? Porque aquela ideia de pecado, de o sexo é sujo, de você. Eu, por exemplo, eu tive minha primeira relação sexual, eu tinha 19 anos, porque eu era crente, eu era da Assembleia de Deus. Na minha igreja se pregava que crente não pode transar se não for casado e tal e tal. Me desiludi porque o presbítero da igreja que eu congregava acabou engravidando uma menina de 15 anos. Aí eu falei, esse sacana tá me sacaneando, quer dizer que eu não posso nem bater uma e ele fica pegando a menina de 15 anos? Pelo amor de Deus, aí pronto, saí pra putaria, né? Fazer o quê? Não tinha mais como, tipo, o líder perdeu a moral. Mas aí você percebe, né, como tudo nos limita. E a repetição, e como é que a gente aprende pela repetição ou pelo forte impacto emocional? E aí você vai, aquela coisa se repetindo dentro de você, né? Então, mulherada, principalmente para vocês mulheres, tá? Principalmente para vocês mulheres, me corrijam se estiver errado, tá, colegas? Mas assim, fala pro teu parceiro o que tu gosta. Chega e diz para ele o que você gosta. Tudo bem, talvez de uma forma mais suave, talvez usando uma brincadeira, talvez busque uma dica na internet de um joguinho, de uma brincadeira. Talvez você possa conduzir de uma forma, mas você precisa se permitir. Você precisa se permitir. Agora, Porque Tânia, tu vou te muito fazer uma assustado. pergunta. E quando você chega pro parceiro e fala, vamos trocar de posição, deixa eu ficar por cima, e ele vira para você e fala assim, não gosto de uma mulher me dominando, vamos deixar do jeito que tá. O que você falaria?
Desculpa, essa pergunta foi para mim? É que o meu celular continua. Foi para você por causa dessa fala. O que eu tô querendo te dizer? Eu já escutei, né, história de tipo a mulher conseguir se colocar, conseguir falar, por exemplo, virar para o cara e falar: deixa eu ficar por cima agora. E o cara falar: não quero não, porque eu não gosto de mulher me dominando, dizendo o que tem que fazer, eu que mando no sexo, eu que. Entende? Existe essa necessidade da comunicação, existe a necessidade da fala, mas existe também, né, o machismo, né? Existe também o territorialismo, né? Vamos dizer ali assim, não, sou eu o macho alfa, eu que mando, eu que faço. Então, às vezes, eu entendo que para a mulher também se posicionar, dependendo de como seja o parceiro dela, também é um tabu. Ou eu estou falando besteira? Olha, eu acho que tem um jeitinho de... Existe o tabu, sim. Mas tem um jeitinho de você chegar e conduzir a situação levemente. Eu acho que a forma que você vai falar, tu entende? Pode ser difícil, mas a tentativa é livre. Eu acho que tem que tentar. Talvez, não estou te dominando, mas quem sabe você me dá essa oportunidade. Eu acho que tudo tem que ter uma indução. Eu acho que a gente vai induzir. Mas aí eu vou nessa mesma linha da Rê, sabe? Eu acho que muito mais do que conscientizar as mulheres para falarem, né? Eu acho que os homens também têm que abrir a mente deles, ao invés de buscar pornografia na internet, né? Busque informações verdadeiras, entendeu? De como dar prazer e ter uma relação sexual mais prazerosa com a parceira dele. Né? Ao invés de buscar pornografia e querer depois, de alguma forma, reproduzir aquilo que ele viu nos filmes com a mulher dele. Porque o que acontece? Eu também já tive relatos assim, semelhantes a esse da Regina, por exemplo, da mulher chegar e propor algo pro parceiro e ele questiona com quem você aprendeu isso? Aonde que você fez isso? Por que você está me vindo com essa ideia agora? Entendeu? E causa, às vezes, até mais problema do que uma solução. Acaba esfriando ainda mais a relação sexual do que antes. Acaba travando ainda mais aquela mulher do que antes. Entendeu? Porque aí ela realmente é censurada, ela é calada, né? E é julgada, inclusive. Né? E muitas vezes, aí a gente sabe que muitas vezes a mulher, hoje em dia não tem mais, né? Mas eu tenho 48 anos, então, por exemplo, revista que a gente lia hoje em dia, uma mulher vendo um blog, vendo uma coisa, vê outra coisa. A mulher se informa muito nessa área, eu acho que muito mais do que o homem até, né? É interessante isso, porque apesar do homem ele ter a exposição do membro muito maior do que a mulher, o homem tem essa questão do banheiro coletivo, um olha o do outro, compara e tal, e a mulher já é uma coisa mais... Não olha não, era isso que eu ia falar. Tem um acordo, olha, né, sempre dá uma espiada, sempre tem uma espiada, sempre tem uma espiada. Tem uma coisa que o homem não faz... polêmica aqui, se tem uma coisa que o homem não faz... É olhar. Agora, quando você percebe que tem um homem olhando, você acha extremamente desagradável. É extremamente desagradável. Então, assim, homem olhar o pinto do outro é uma coisa que assim, pelo menos uma vez eu estava chegando do voo e tinha um cara que ele ficava olhando assim, eu falei assim, vem cá, meu irmão, você quer comprar essa porra? Tipo... é extremamente desagradável. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso que você estava falando, que é o seguinte. A gente foi muito, 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 muito mal educado. O homem foi educado, por exemplo, para achar que prazer no ânus é coisa de homossexual. E não é. O homem sente prazer no ânus, sim. O homem sente prazer, por exemplo, se uma mulher beijar o traseiro dele, ele vai sentir prazer. E ele não é viado. Então, quer dizer, a gente foi educado para achar que qualquer coisa que uma mulher... Por exemplo, você está numa festa, a mulher pega na sua bunda, você já fica todo achando que você é viado, que não sei o quê. Ou seja, a gente foi muito mal educado sexualmente. E é como eu falei antes.
tudo que é natural, tudo que é normal, a gente tende a criar um tabu. Por exemplo, vocês mulheres, qual de vocês não passou por algum tipo de constrangimento quando começou a menstruar ou quando começou a nascer os seios? Eu sei porque eu comecei a ter uma atitude com mulheres, quando eu vejo uma mulher na rua, que é o seguinte: se eu estiver andando na rua e eu vejo uma mulher vindo em minha direção, eu olho para ela perceber que eu estou olhando para ela, eu baixo a cabeça e vou para o outro lado da rua. Por quê? Quando a minha filha tinha 12 anos, mais ou menos, eu morava num prédio, no 13º andar, e eu vi a minha filha vindo da escola. Ela e mais ou menos umas menininhas da idade dela, de 12 anos, 13 anos. As menininhas, todas as vezes elas vinham com o caderninho na mão assim. Quando passava por um homem, elas faziam isso. Por quê? Todas as menininhas de 10, 11 anos, 12 anos, que estavam nascendo os seios, elas se protegiam, elas se cobriam. Era um movimento quase que natural, quase que, tipo, era espontâneo. Elas simplesmente se cobriam assim, cobrindo os seios. Por quê? Porque existe tabu. As meninas começam a nascer, os seios e os... Eu vi piadas dentro da minha própria casa, dos meus amigos, dos meus irmãos, enfim, fazendo piadinhas sobre as minhas irmãs que estavam nascendo seios. Então, quer dizer, a gente vive... O garoto começou a nascer pelo no rosto, começou a mudar a voz, começou a nascer aquele pombo de... Acho que é de Adão, né? Que chama pombo de Adão, não sei. A gente começa a fazer piadinha. Então, quer dizer, nós vivemos numa sociedade de um monte de imbecis que não sabe ser gente. Infelizmente, essa é a verdade. A gente não sabe ser gente. Eu estou traduzindo um livro do Michael Arruda. Só um segundinho. Eu estou traduzindo um livro do Michael Arruda. Nesse livro, eu vou falar porque é um livro público, todo mundo já conhece, né? Eu normalmente não falo dos meus trabalhos, mas esse, como é um livro público. Enfim, nesse livro ele conta o caso de uma garota, de uma mulher de 32 anos, que tinha vergonha de sair na rua, aliás, de usar biquíni na praia. Por quê? Porque quando ela estava no útero, ela ouviu o pai falando para a mãe, dizendo: esse meu bebê vai ser um grande jogador de futebol, nós vamos jogar muito, você vai fazer muita peladinha comigo, não sei o quê. Ela era uma menina, na mente de um bebê, no útero da mãe, ela entendeu que ela não podia mostrar o corpo dela. Resultado, ela não ia para a praia, ela tinha dificuldade de se relacionar, ela tinha dificuldade de tirar roupa. Por quê? Porque na cabeça dela ela tinha que guardar o corpo dela, ela tinha que esconder o corpo dela, porque ela não era aceitado o corpo dela. O corpo dela era de uma mulher e ela não era aceitada como mulher na cabeça dela. 32 anos. Então quer dizer, todo mundo que é terapeuta, todo mundo que tem alguma ideia de como a mente subconsciente funciona, você anda na rua e você vê crianças sendo programadas para serem lixos. E você só falta pegar e entregar um documento para a mãe e dizer assim: olha, trauma gravado com sucesso, parabéns. A gente vê isso o tempo todo. O tempo todo. Então, no sexo não é diferente. Quantas e quantas vezes eu estava em casa, eu estava começando a descobrir sobre sexo, e meu irmão, eu lembro que meu irmão chegou para minha mãe e falou assim: manhã, o que é relação sexual? A minha mãe estava fazendo uma mingau para o meu irmão, ela pegou aquela colher de mingau, segurou e falou assim: descarado, na próxima vez que eu ouvir você fazendo essa pergunta de novo, eu vou enfiar essa colher quente na sua boca. Isso a minha mãe falou para o meu irmão. Quando ele tinha 13, 14 anos, eu tinha 12 anos. Quando a gente chegou em casa, porque uma mulher maluca veio falar sobre sexo, a gente não tinha a menor ideia do que era sexo. Uma mulher maluca. Ela é literalmente louca, essa mulher. Conceição, já faleceu. A gente conhecia sexo como ousadia, fazer ousadia. Ah, porque o fulano estava fazendo ousadia. Então, quer dizer, foi assim que eu aprendi sobre sexo. Então, quer dizer, qualquer pessoa que tem mais de 40 anos provavelmente aprendeu sobre sexo desse jeito. Hoje em dia a coisa está mais liberada, a coisa está um pouco mais... Você tem artistas, né, como a Anitta, como o Pablo Vittar, que trazem um pouco mais de liberação. Mas, gente, a gente ainda é um monte de imbecil que não sabe se educar. A gente não sabe falar... A mãe da minha ex-esposa ficou super espantado quando eu expliquei para minha filha, que tinha 2 anos, como que ela nasceu. Eu expliquei para ela falando o seguinte, falei: filha, é o seguinte, papai tinha um arquivo, papai fez um download na mamãe. Papai pegou o pendrive, enfiou o pendrive na mamãe. Ela entendeu, eu acho.
Mas a gente vive nisso, a gente... Então, César, mas aí assim, mas eu vou te falar, a tua filha, ela tinha te perguntado isso? Foi um questionamento Perguntou. dela, Foi um questionamento né? dela. Não foi Porque sim, espontâneo. eu acho também trazer questões de sexualidade para uma criança, né, sem que ela venha perguntar, e eu acredito que tudo também deve ser explicado até onde ela consegue compreender, assim, né? Por isso que eu usei a Pelo visto, metáfora do download. apesar... É interessante, assim, ó, eu ouvi vocês falando sobre isso, assim, né? Porque eu, apesar de eu ser a mais velha, que eu acredito, tenho 48 anos, eu tive uma educação sexual completamente diferente, assim, né? Meus pais, eu desde de jovem, assim, eles me diziam o seguinte: você não tem que estar namorando com uma pessoa, alguma coisa assim, para você ter sua primeira relação sexual. Não escolha a pessoa por causa disso. É quando você se sentir preparada, entendeu? Uau. Não importa se você conhecer ele hoje, você achar que você está preparada e é a pessoa que você quer, pode ser hoje. Se você está namorando há 1 ano e você acha que não está certo, você não vai transar com essa pessoa, entendeu? Nunca foi colocada essa questão da virgindade para mim como algo assim. E contrariando todas as expectativas, né, de pais que acham que se falarem muito sobre sexo com os filhos. Eu tinha uma abertura total. Eu era uma pessoa que, por exemplo, eu era uma menina de 16, 17 anos que eu não tinha horário para voltar para casa desde que eu voltasse com os meus amigos, né? Porque meus pais diziam, não adianta eu chegar e dizer para você voltar meia-noite e aí de repente está todo mundo lá na festa, você vai ter que voltar sozinha e aí você vai estar se expondo num perigo maior do que de repente se você voltar meia-noite e meia, 1 hora. A relação comigo era sempre de muito assim responsabilidade e confiança, né? E contrariando todas as expectativas, as minhas amigas, todas elas tiveram a primeira relação sexual com 16, 17, umas com 15, e eu só fui ter com 21 anos, né? Quer dizer que foi realmente quando a coisa aconteceu para mim que eu falei, ah, tá, é o que eu quero agora, né? Agora eu me sinto Mas preparada. isso é raro, né, Débora? Esse entendimento dos teus pais para contigo era uma coisa muito rara, né? Muito. Eu até Sim, mas comentei por isso até que eu tô trazendo, eu acho interessante isso, sabe? Porque sim, tantas pessoas têm medo, às vezes, de conversar, acha que se falar, se abrir, se explicar, se dessa possibilidade, o filho né, vai ter a libertinagem, como se fala, né? E não, entendeu? E comigo, pelo menos, aconteceu isso, assim, bem... E eu que tinha 12 anos, cheguei para minha mãe e perguntei, mãe, o que é masturbação? Aí ela assustou, porque eu tinha lido naquela revista querida, Capricho, né, que tinha na época. E vocês lembram da Capricho, né? E aí ela virou para mim, gaguejando, e falou: é uma dificuldade gigante de explicar. Né? É quando faz carinho lá, mas você não tá fazendo isso, não, né? Aí eu olhei para ela e falei: mãe, eu tô te perguntando o que que é, eu nem sei o que que é, né? Assim, tipo, né? Mas, por exemplo, como exigir da minha mãe, né, uma fala diferente dessa, se ela, por exemplo, ao menstruar, achou que tinha se cortado, se machucado, e só foi descobrir o que era menstruação quando minha tia viu e foi explicar para ela o que era. Né? Então a gente também precisa entender que algumas pessoas só dão aquilo que elas têm. E a gente vem há quantos séculos aí, sendo como a Tânia falou, né, um padrão de repetição dos comportamentos, né, dos nossos ancestrais, e o quanto a gente tem a responsabilidade, né, de fazer diferente com os nossos filhos. E olha só, talvez a clareza por essa fala da Débora, por exemplo, talvez uma clareza da fala proteja muito mais os nossos filhos e dê a eles muito mais segurança, né, deles se resolverem ou deles, né, terem uma relação sexual porque eles decidiram ter, né, no momento deles, do que aquela coisa, mas a coleguinha fez, mas o outro também já fez, todo mundo já fez, eu também tenho que fazer, ai meu Deus, eu acho que eu tenho um problema, porque, né, já aconteceu com todo mundo, não aconteceu comigo, né, então, eu fui perder a virgindade, eu já era noiva, né, eu tinha que estar noiva, estar casando, porque senão o bicho pecava, e mesmo assim eu ainda sofri aí algumas
algumas pendências, vamos dizer assim, porque eu tinha dito que queria me casar virgem, de véu e grinalda na igreja e não casei, né? Então, realmente, as nossas crenças e as nossas explicações é quem forja, né, as nossas vidas sexuais, sim. É isso. E no meu caso, a gente conversando aqui agora, eu lembrei de mais uma questão, né? Porque o que acontece? Eu tenho um tio, né, que ele sempre foi o meu ginecologista, né? E irmão do meu pai. E eu, assim, por questões de problemas que eu tinha, então eu comecei a tomar anticoncepcional com 16 anos, porque eu tinha ovário policístico e tinha endometriose. Então, desde os 16 anos eu tomava anticoncepcional. Eu lembro que como eu passava muito mal, eu né, vomitava, enxovava. Às vezes era meu pai que, não, você tem que tomar, porque né, é bom para a sua saúde e tal. Então eu tinha mais isso. Eu lembro que minhas amigas que transavam na época, né? E elas, tipo, tinham que tomar escondido e tal. E aí eu vivia com aqueles comprimidos pra cá. Ai, que saco tomar isso aqui, porque pra mim... Então, assim, eu tinha tudo na minha mão para, de repente, se eu não tivesse recebido uma orientação correta para eu saber o momento certo, o momento de eu escolher, eu ter essa liberdade, eu ter, entendeu? E aí eu vejo, assim, outros colegas que não, que eram extremamente reprimidos, que era tudo escondido. Eu acho que dá até essa questão, assim, gera até uma curiosidade maior, uma questão até talvez de rebeldia, não sei do que, sabe? Eu acho que tem a ver com a questão do tudo que é proibido é desejado, né? Eu digo porque eu tenho uma sobrinha que ela tem mais ou menos a idade da minha filha. E a minha filha, ela foi para a Espanha sozinha, voltou da Espanha sozinha. E, tipo, eu sou um pai totalmente porra louca. Tipo, em 2016, 2017, se eu não me engano, teve um show do Justin Bieber no Rio de Janeiro. E eu falei com as minhas filhas, falei, vocês querem ir? Elas falaram, não quero. Eu falei, ok, vocês vão sozinhas. E elas foram pro show do Justin Bieber sozinhas. E, e aí eu pensei, né? As pessoas falaram assim, cara, mas você não fica preocupado das suas filhas e tal? Eu falei, o que poderia acontecer? Tipo, elas vão sair do aeroporto, vão no show e tal, enfim. Tá tudo certo, tudo organizado. Mas eu tava lembrando agora, quando você tava falando sobre permissão, eu lembro que uma vez eu estava no Suriname com o governo brasileiro trabalhando e as minhas filhas elas ficavam em casa sozinhas. E aí eu lembro que um dos caras lá, não lembro qual era a missão que eu estava fazendo, mas um dos oficiais do governo perguntou bem assim, você tem filho? Eu falei, eu tenho 2 filhas. Ele falou, quantos anos elas têm? Eu falei, uma tem 15 e a outra tem 17. Caramba, aí você é casado? Eu falei, não, eu moro sozinho com elas. Quando você viaja, como é que você faz? Falei, bom, eu deixo elas em casa sozinhas, as 2 ficam em casa sozinhas. Caramba, e você confia? Eu falei, confio. Eu morava num prédio, não tinha risco nenhum, sair de casa para escola, de casa para escola para casa. A escola era tipo 550 metros de casa, enfim, super, super seguro. Eles falaram assim, vem cá, o cara perguntou assim, vem cá, e se as suas filhas levarem homens para sua casa? Falei, cara, se elas quiserem levar, se elas quiserem ficar com esses caras, elas podem levar 1000, para mim não vai fazer a menor diferença. Agora, se por acaso um único ficar com elas, sem elas quererem, aí eles vão ter problema comigo, porque e não vai ser problema simples não, vai ser um problema sério. E aí acontece exatamente o que aconteceu com você, ou seja, quando você dá essa liberdade, né? Até hoje eu nunca tive nenhum problema com as minhas filhas em termos de confiança, entendeu? Tipo, tudo, cartão de crédito, qualquer coisa. Eu acredito muito nisso que você está falando. Porque muitas vezes os pais eles ficam tolindo tanto os filhos, eles ficam tentando ter tanto controle sobre a vida do filho, que o filho simplesmente não vive. E aí acabam crescendo pessoas inseguras, pessoas que não sabem tomar decisões por si, estão sempre assim, esperando alguma coisa dos pais, ao invés de serem pessoas mais responsáveis, pessoas mais, como eu posso dizer, mais donas de si, né? Então eu acho que a forma como você ensinou, como os teus pais te ensinaram, é a forma que eu acho que deveria ser ensinado. É a autorresponsabilidade. Talvez seja exatamente por isso hoje que você consiga ser essa pessoa que você é, que você consiga ajudar pessoas,
né? Você provavelmente tem lições de vida que muitas famílias brasileiras não tiveram. Imagine, volte a hora que você quiser, contudo que você volte com seus amigos. É exatamente o contrário. Você tem que voltar para casa. Por quê? Porque a fulaninha... Ah, mas a Débora, o pai da Débora deixa chegar em casa mais tarde. Você não é o pai da Débora, você não é a Débora. Você tem que chegar na hora que eu mandar. E pronto. E expõe a menina a sair de um local, correndo o risco de acontecer uma série de coisas, ao invés de voltar para casa com os amigos. Quer dizer, os teus pais, eles foram assim, o cúmulo da sensatez. Parabéns. Uhum, uhum. Também acho isso. Concordo. Agora tem uma questão, César, que você falou ali, que eu quero pegar um gancho que você falou antes, assim, né? Que quando você vê uma mulher numa calçada, você olha para ela primeiro, para que ela veja que você está vendo, e você atravessa a rua, né? Uhum. Eu acho isso, assim, uma lástima. Porque mais ou menos como nós estávamos conversando antes, assim, né? Nós aprendemos por impacto e repetição. E seria tão bom que homens que estão na calçada para nos proteger cruzassem o caminho com a gente, entendeu? E a mulher, ela não ficasse, por repetição, vendo que aquele homem que vai ficar na calçada, na mesma calçada que ela, vai ser aquele homem que vai olhar ela de uma forma diferente, que vai ser uma ameaça para ela, sabe? Eu lastimo que hoje em dia, e eu já vi esse tipo de comentário, né? Outros homens falando que tem esse tipo de atitude hoje em dia, né? E eu acho uma pena porque a mulher ela deveria ser incentivado, né? Para que a gente possa começar a novamente olhar para o homem como um protetor e não uma ameaça, né? Eu vejo o quanto isso, de repente, lá na intimidade, na questão sexual, isso interfere também, né? Porque você está sempre olhando o homem, o sexo, como uma ameaça, né? Se está próximo de mim, é uma ameaça. Não, se não, ele só não é uma ameaça quando ele olha para mim e ele se afasta, ele vai lá para o outro lado. Quer dizer, não existe um meio termo aí, não existe uma proteção se não tiver um interesse. A gente está fugindo um pouco aqui do assunto, né? Do orgasmo, né? Não, mas eu acredito que tudo isso acaba influenciando depois nas relações, entendeu? Eu acho que a gente não está fugindo do assunto, porque quando você vai para a cama com alguém, você não vai sozinha. Você traz todas as suas vivências, todas as suas histórias. Você traz todos os seus programas. Você traz todos os seus traumas. E você precisa se sentir livre, você precisa se sentir confiante, você precisa se sentir segura o suficiente com aquela pessoa para você permitir que os estímulos que essa pessoa te faça permitam que você sinta prazer. Porque tem aquela coisa também errada da gente achar, né? Ah, eu fiz a fulana gozar. Você não fez porra nenhuma, cara pálida. Ela gozou porque ela se sentiu estimulada por você. E ela sentiu que o estímulo que você estava dando era bom o suficiente para ela poder sentir prazer. E ela sentiu. Você não fez porra nenhuma. Assim como você, terapeuta, porque eu fiz o fulano de tal. Você não fez nada. Você não fez nada. Você é só o GPS. Você tem que entender que você é só o GPS. O motorista é quem está no controle do carro. Se o GPS disser, vire para a direita, e você decidir virar para a esquerda, não tem absolutamente nada que o GPS possa